Eu vou conversar com o Fernando Varpes Chaves, para falarmos aí de alguns problemas que surgiram aí nesta safra de verão, especialmente na soja. A quebra da haste da planta foi um problema que o sojicultor viu acontecer. E o Fernando, ele é nutrifisiologista vegetal, então esse assunto, ele é mestre e doutor sempre. Fernando, boa tarde, obrigada pela atenção, uma honra muito grande estar falando com você, pela que está distante, mas já é honroso para nós. Boa tarde, é um prazer, Fabélia, atender o Sucesso no Campo, né? Acho que uns 4 anos atrás eu fiz uma entrevista, não sei, deve ser por isso, mais ou menos tempo aí, sabe? Aí em Jataí. Em relação a esse problema que está acontecendo, principalmente aqui no Mato Grosso, na região do 63, mas ele não se localiza só nessa região, mas também indo até o sul do Brasil, se nota algumas questões. Então é uma anomalia que ocorre em que condições abióticas e de clima relacionadas com a nutrição fazem com que ocorra esse processo de deixar a planta propensa à quebra, quer dizer, a quebrar o como dela, né? Então, isso é uma questão causada pela condição clima, nutrição, e a variedade também está relacionada a ser mais propensa ou não a esse distúrbio fisiológico. Quem ainda não detectou na sua lavoura ali, quais são assim, ela quebra mesmo ali, é uma quebra que ocorre, é uma queda, ela faz um tombamento. Como é que é, Fernando? Porque vamos imaginar ali já para deixar o produtor que não passou por esse problema atento. Na realidade é o seguinte, esse distúrbio ele ocorreu na fase inicial de emergência da planta, mas o dano só começou a aparecer agora no final do ciclo. Por quê? Quando a planta emerge, né, no solo, primeiro ela usa as reservas da planta-mãe, da semente, depois ela começa a usar os nutrientes do solo, né, que ela está cultivada. Então, se nessa fase inicial ocorre, por exemplo, muita chuva, tempo nublado, calor, ela cresce rapidamente, mas com essa umidade do ar que tem, com muita chuva e tempo nublado, ela não consegue perder água e absorver os nutrientes do solo numa quantidade adequada, porque a planta só absorve com o fluxo da água. Se não, ou seca, não subir água, ou tiver nublado, que a planta não perde água, esses nutrientes não são repostos numa quantidade adequada. E se o solo tiver, por exemplo, a planta cultivada na superfície do solo, bem na parte superior, e ela ali tem muita calagem, tem baixos teores de micronutrientes como boro, como cobre, como zinco e manganês, esse nutriente falta. E aí os processos fisiológicos de formação da parede celular, que precisa desses nutrientes, forma de uma forma inadequada. E a planta vai crescendo. Quando chega lá em cima, ela tiver peso, com vagens, e aí vem uma chuva com vento, ela força e lá embaixo estoura, quebra, porque ali embaixo que está o local que ela tem essa debilidade. Ela pode ser no cólon, pode ser no primeiro nó da folha não verdadeira ou no primeiro trifólio ali quebrar. Então depende naquela fase. E algumas variedades que têm alto potencial produtivo, que crescem rapidamente e necessitam esse nutriente de uma forma maior, elas vão apresentar maior quantidade de distúrbio. Então o produtor pode chegar na área dele agora, mesmo que não quebrou, vai lá e força as plantas, para lateral, para um lado e para o outro, e nota se ela estala e quebra. Então ele tem esse problema. O que vai acontecer? Se lá naquela região dele não houver chuvas fortes, não é vento, nada, muitas vezes não aparece a quebra. Entendeu? Não vai, está lá com o problema, não quebra. Mas se ocorrer esse fenômeno de vento, chuva, e ela quebra, porque ela fica naquela região, ela fica com uma falha, quer dizer, o caule fica mais estreito, com uma fenda, ele vai estourar. Então, se houver o fenômeno, mas ele precisa das condições ambientais de chuva forte e vento para estourar, para quebrar. Se eu arrancar uma planta,
o aspecto dela vai me apresentar saudável? Ou ele já vai apresentar ali aquele aspecto? Não nota, mas se você arrancar o pé e começar a forçar ele na lateral, assim, vai estalar, vai como se fosse quebrar uma... Pá, dá um estouro e quebra. Então o produtor vai ver. Muitas vezes ele caminhando na lavoura, ele tocando essas plantas, ele vai quebrando, fica quebradiça. Entendeu? Isso também ocorre não só em condições desse problema de que houve esse ano, calor, muita chuva no início, mas também em anos normais acontece. O que acontece muitas vezes em regiões de soja e milho, que o produtor vem cultivando, ele não tem o hábito de fertilizar perfil de solo, muitas vezes, que se faz no algodão e soja. Então, dificilmente você vai achar isso num binômio algodão e soja, mas soja e milho, como o produtor não tem tradição de usar esses micronutrientes, muitas vezes usa os macros, acabam faltando lá nessa área. Então, essa está localizada em regiões mais baixas, mais quente, né? E com alta intensidade de chuva, onde o produtor faz geralmente binômio, né, soja e milho no processo, entendeu? Então o produtor esse vai ter que atentar de fazer um perfil melhor de solo, suprir esses nutrientes em uma quantidade menor para que o ano seguinte isso não se repita ou lá para frente. Eu já tive casos que me notificaram há 2 anos atrás, o ano passado, e esse ano virou uma coisa de um volume maior de evento, né? Então o produtor tem que procurar os seus técnicos para avaliar, e como eu trabalho aqui com nutrição, eu faço análise de solo, de folha e de grão, né, todo ano, então eu consigo detectar. Quando você faz sua análise de solo, muitas vezes você não consegue detectar o possível problema futuro. Bom, tem aqui pessoal também que está perguntando em relação ao uso dos... Deixa eu só ver aqui. Foi em relação ao uso dos biológicos. Se também contribui para esse fortalecimento aí, se vai contribuir para essa solução. Olha, você pode minimizar muitas vezes esse problema, quer dizer, não a causa, mas minimizar a situação que está. Então, o uso de biológico para você fortalecer a planta, né? Deixar ela mais fortalecida, e muitas vezes também o uso de boas aplicações de fungicidas faz com que aquela região do colo lá fica mais protegida, porque se você tem esse problema na planta fisiologicamente e ataca mais doença, esse problema fica mais evidente e atacando. Então, um bom controle de doença, tá? Uma boa nutrição e um bom uso de biológico minimizam, mas não atacam a causa do problema. A causa do problema é o produtor fazer um perfil do solo e nutrir melhor o solo de boro, de cobre, zinco e magnésio. E a região ainda, só para salientar, Fabíola, a região que você tem de calor, né, que é mais quente no 63. Então é o seguinte, lá a planta tem que se refrigerar mais de noite, entendeu? Porque ela é mais quente e ela precisa de mais manganês. Então o uso de manganês também nessas regiões, pelo aspecto de noturnamente ela ter que usar essa superóxido mutase na mitocôndria, tem que ter mais manganês também. Então, regiões mais quentes, há uma necessidade maior de alguns nutrientes que outros. E teve outras manifestações aqui, só para a gente estar fechando aqui, outras manifestações nesta safra 2022, essa safra 2021 de verão, professor? Sim, inclusive tem não só o problema da quebra do coisa, como também apodrecimento da vagem, né, que é outro sintoma que está ocorrendo. Então, essas áreas onde quebra também tem uma questão de apodrecimento da vagem. E a vagem também precisa maturar a vagem antes de crescer o grão. Então, ela precisa ter um teor de boro mais alto para flexibilizar, para ela não estourar, e precisa ter cobre para lignificar. Então, essas lavouras também que tem quebra, ou que não ocorre a quebra, pode haver também esse apodrecimento de vagem. E outra coisa, chove muito, muito calor, então o microclima para os micro-organismos fica maior, entra traquinose, outras doenças, mas então isso tudo é um somatório que ocorre, o produtor tem que ficar mais atento. O produtor aqui, é Luiz Carlos, eu não sei de qual região que ele está, pergunta qual que é a sua visão sobre o manejo biológico. Ele não menciona, assim, exatamente para qual cultura. Hoje, o uso de produtos biológicos está cada vez mais intenso. Até se fala muito da agricultura regenerativa, quer dizer, você começar a intercalar biológico com os produtos químicos, né? Fazer essa migração. Eu não creio que no futuro a gente fique só no químico ou só no biológico, mas haja uma integração entre a diminuição dos ativos e o aumento de uso
desses ativos biológicos que a gente chama para melhorar as doenças. Sem dúvida, o uso do biológico cada vez vai intensificar mais, mas nós vamos ter que estar mais preparados, mais estudados, porque ele depende também da variação climática. Você aplica um dia, está muito seco, não funciona, aí está muito chuvoso, não funciona. Então, tu vai ter que ter uma boa técnica para o uso dele, mas a questão dos produtos biológicos, eu creio que é uma direção sem volta. Bom, professor, eu quero agradecer aqui a sua participação conosco e eu vou incomodá-lo mais vezes, tá? Porque sempre tem uns assuntos muito bacanas para a gente estar falando, tá? Um abraço, Okay. obrigada.